Nos arquivos secretos da Universidade de McGill em Montreal, existem documentos que a ciência preferiria manter enterrados para sempre. Documentos que revelam um dos maiores crimes contra a humanidade já cometidos dentro de uma instituição acadêmica respeitada. E o pior é que tudo aconteceu bem aqui no Canadá. Entre os anos de 1950 e 1960, pacientes psiquiátricos canadenses foram transformados em cobaias humanas de um projeto financiado pela CIA que ninguém deveria descobrir. Mas a verdade sempre vem à tona. E hoje você vai conhecer as histórias dos sobreviventes que tiveram suas mentes destruídas em nome da ciência. Este é o capítulo perdido do MK Ultra que ninguém fala. Tudo começou quando a CIA estava obcecada pela ideia de controlar a mente humana. Em 1953, a agência americana lançou oficialmente o programa MK Ultra, uma iniciativa secreta que se estenderia por 2 décadas. O objetivo era simples e aterrorizante: descobrir como fazer lavagem cerebral em pessoas, como implantar sugestões em suas mentes, como transformar seres humanos em máquinas biológicas de obediência absoluta. Mas aqui está o detalhe crucial que a história oficial tenta esconder. O Canadá não era apenas um espectador. O Canadá tinha seu próprio laboratório de pesadelo. A Universidade de McGill, instituição de prestígio internacional, abria suas portas para um homem chamado Dr. Donald Evan Cameron. Cameron era o diretor do Instituto Allen Memorial, e dentro daquelas paredes de tijolos vermelhos, longe dos olhos do público, ele conduzia experimentos que fariam qualquer pessoa sensata virar do avesso. Cameron era obcecado por uma ideia. Ele acreditava que era possível apagar completamente a memória de um paciente e reconstruir sua personalidade do zero. Ele chamava isso de psicologia desintegradora. Ou, em outras palavras, destruição sistemática da identidade humana. Os pacientes que chegavam ao Instituto Allen Memorial procuravam ajuda. Tinham ansiedade, depressão, traumas leves. Nada que justificasse o que os esperava. Nada que justificasse o inferno que Cameron tinha preparado para eles. Cameron começava com uma abordagem que parecia quase clínica. Os pacientes recebiam injeções de medicamentos fortes para dormir. Depois eram colocados em salas completamente escuras durante dias. Semanas inteiras. Sem contato humano. Sem luz. Sem som. Privação sensorial absoluta enquanto drogas psicoativas circulavam por suas veias. Mas isso era apenas o começo. Quando os pacientes acordavam, Cameron aplicava o seu instrumento mais terrível, eletroconvulsoterapia em doses massivas. Não estamos falando de eletrochoque controlado que os médicos usam em casos extremos de depressão. Estamos falando de voltagem brutal aplicada dia após dia. Às vezes múltiplas vezes por dia. Os pacientes gritavam. Perdiam a consciência. Acordavam confusos, desorientados. E então voltava o eletrochoque. Junto a tudo isso, Cameron administrava LSD. Não pequenas doses de pesquisa. Doses massivas. Quantidades que fariam qualquer usuário recreativo entrar em psicose permanente. Os pacientes eram forçados a permanecer acordados enquanto alucinavam. Enquanto suas mentes se despedaçavam. Uma paciente chamada Linda MacDonald chegou ao Instituto Allen Memorial em 1960 por causa de um pequeno problema com seus nervos. Ela era mãe, tinha uma vida normal. Seu crime foi procurar ajuda. Cameron a manteve sob drogas sedativas por 86 dias seguidos. Depois a submeter a eletrochoque repetido. Depois LSD massivo. Linda emergiu do outro lado com amnésia completa. Não reconhecia seu marido. Não reconhecia seus filhos. Seus anos de memória foram apagados como arquivos deletados de um computador. Outra paciente, Jean Dalzell, entrou no instituto para tratar uma fobia simples. Saiu um vegetal humano. Sua mãe a descreveu assim: aquela não era minha filha. Era um fantasma dos restos de minha filha. E aqui está o detalhe mais aterrorizante. Cameron não estava trabalhando sozinho. A CIA financiava tudo. Documentos desclassificados provam que a agência americana investiu milhares de dólares nesses experimentos. Cameron se reportava diretamente a seus superiores em Langley. Tudo era autorizado.
Tudo era coordenado. Os outros pacientes. Deus do céu, havia dezenas deles. Homens e mulheres que entraram na instituição com esperança e saíram com a mente em cacos. Alguns nunca conseguiram falar novamente da mesma forma. Alguns passaram o resto de suas vidas em instituições de cuidados. Alguns desenvolveram problemas de identidade tão severos que não conseguiam funcionar em sociedade. A pior parte? Por 20 anos, absolutamente ninguém soube. Os registros foram escondidos. As famílias foram silenciadas. Os pacientes foram classificados como casos de saúde mental crônicos, como se o problema tivesse origem em suas próprias mentes e não no laboratório de Cameron. Levou investigações jornalísticas implacáveis nos anos 1980 para que a verdade começasse a emergir. Quando Cameron finalmente encarou a possibilidade de processos legais, ele estava velho e doente. Morreu antes de qualquer julgamento. Antes de qualquer accountability real. Mas os sobreviventes? Muitos deles ainda vivem. Muitos deles ainda sofrem. E muitos deles conseguiram finalmente contar suas histórias. Suas memórias fragmentadas se tornaram evidência. Seus traumas se tornaram documentação histórica. Em 2017, o governo canadense concordou em pagar indenização a 77 sobreviventes do programa de Cameron. 77 pessoas cuja mente foi sistematicamente destruída. 77 vidas arruinadas. Mas dinheiro não traz de volta a memória perdida. Dinheiro não cura uma identidade fragmentada. E a questão que você deve estar se fazendo é essa: quantos projetos como esse estavam acontecendo em outros lugares do mundo naquele momento? Quantos laboratórios secretos estavam destruindo mentes humanas em nome da segurança nacional e da pesquisa científica? A resposta é que não sabemos. Porque há registros que ainda estão lacrados. Há documentos que ainda não viram a luz do dia. A história oficial do MKUltra é apenas a ponta do iceberg de um arquivo muito maior e muito mais sombrio. O que aconteceu em MCGIL nunca deveria ter acontecido. A ciência que foi praticada naquelas salas não era ciência. Era tortura científica. Era crime contra a humanidade mascarado com jargão acadêmico e autoridade institucional. E se isso nos ensina algo, é que nunca, em circunstância nenhuma, devemos confiar cegamente em figuras de autoridade. Porque a autoridade, quando não supervisionada, quando não questionada, quando protegida pelo sigilo e pelo poder, é capaz das coisas mais horríveis. Se este vídeo te chocou, se você reconhece a importância de manter esses crimes contra a humanidade na memória pública, faça o favor de dar um like bem agora. Compartilhe este vídeo. Porque histórias como essa precisam ser contadas. Precisam ser lembradas. E precisam ser estudadas para que nunca se repitam. Se você quer acompanhar mais documentações de crimes científicos, de verdades históricas que as elites tentam esconder, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho de notificações. Porque a verdade está aqui. E ela merece ser ouvida.